O herói perguntou, sorrindo. Estava ele preocupado com ele? A morena franziu o senho e disse: Não, ele se preocupava mais com os alunos. Ele poderia enviá-lo para o além. Ao desconsiderá-lo, Arthur riu. Enrolando o cabelo, vestiu o casaco, dizendo ao amigo para não se preocupar. Fechando-o, ele prometeu que tentaria ser um bom garoto. Ao entrarem na cafeteria, os meninos Ray apressou-os, mandando sentar para comer. Ellie, sentada na mesa, ela disse que era injusto e também queria ir para Cyrus. Sendo sentada, seu irmão, ela foi aconselhada a parar de ser preguiçosa em seus treinos. Elídia pediu a Alice para curar seu rosto, com tristeza. A mulher perguntou, rindo, o que houve entre ele e Sylvie dessa vez. Enquanto ela curava a morena, o pai disse que ele não acreditava que seu filho iria atingir a famosa Academia Cyrus. Parecia que o educaram bem. A esposa perguntou o que eles queriam dizer. Ela foi a única que participou. Na criação de Ray, ele a olhou desagradado. E ele acreditava que só criou seus filhos. Quando se meteram em encrenca, a esposa respondeu que era maravilhoso. Ele entendeu isso. Os heróis se despediram na mansão. E Arthur disse que tentaria visitar o mais possível. Ele penteou os cabelos da irmã e pediu-lhe para se comportar bem e cuide de mamãe e papai. Indicando com o dedo, ele perguntou se tinham os pingentes que ele lhes dera. Então, eles devem sempre levá-los consigo. Mãe e irmã mostraram os pingentes. O homem apontou para si mesmo e perguntou como se despedir do pai. Entrando no Arthur pediu ao pai que não queimasse a casa. Enquanto ele treinava, as meninas assentiram e o homem disse que ele era um garoto travesso. Arthur falou para Sylvie, sentada em seu ombro. Eles estavam lá. Muitas pessoas estavam nas portas da academia. As meninas olharam para o rapaz no pássaro vermelho. Os alunos se viraram para ver o gigante. Pássaro colorido. O loiro mostrou o artefato aos amigos. O homem ruivo caminhou ao lado dele com o amigo e ouviu alguém falar aos alunos. O cara de óculos. Ele apontou com a mão e pediu que eles se alinhassem. Na entrada do prédio branco central, a participação na cerimônia de abertura era obrigatória. Os alunos entraram no prédio da academia, um a um. O hall era barulhento. Os primeiros anos estavam sentados na bancada conversando. A morena ficou na mesa do administrador. Ouvi dizer que era Elijah. Havia uma bola mágica na mesa. A garota disse que ele era candidato a mago de combate. Teve afinidade com o elemento terra. Arthur foi o próximo. A garota o cumprimentou e disse que era candidato a posição é de um cientista mago. O administrador o olhou surpreso e continuou afinidade com os elementos terra e vento. Arthur apontou para si mesmo e disse que era ele. Algum problema? O camarada cutucou com o cotovelo. Ela disse estar surpresa, que ele tinha 2 elementos. A garota sacudiu a cabeça e mandou que ele seguisse. O cara avançou. Entraram em uma grande sala de assembleia. Arthur, ele não pensou que já estivesse
Haveria tantas pessoas lá dentro? Elijah confirmou. Parecia que não sobrara muito espaço. O salão com cadeiras vermelhas era muito barulhento. Havia um tribuno e uma cortina vermelha no palco. Os heróis caminharam em fila. Elijah pediu desculpas e disse que era um mago de combate também. O aluno ruivo se inclinou para o amigo e disse que era mais um nerd fraco. Eles olharam para o cara que os chamou. Arthur perguntou sombrio se poderia passar. Os meninos, assustados, indicaram com as mãos e disseram para ele passar. Arthur sentou-se enquanto o Moreno conversava com os vizinhos, achando que já havia esquecido como as crianças. Sobre sua idade, ele fez amigos. As rosas do mundo se aproximaram do pódio. Uma mulher de cabelo grisalho apareceu no palco. Ela piscou. O herói estremeceu de surpresa. A diretora da academia ergueu a mão e estalou os dedos. Uma névoa verde se espalhou pelo salão. Os alunos olharam com sorrisos. Então, seus olhares se tornaram atentos. Arthur virou a cabeça e pensou que sabia que ela possuía magia de som. Mas ele não pensou que fosse tanto, que pudesse cobrir um prédio inteiro. Ela pediu desculpas por ser rude, olhando para frente. Ela disse que não gostava de levantar a voz. A mulher de chapéu continuou que não era bom para sua garganta, especialmente na idade dela, espalhando sua voz com magia. Ela disse estar feliz em receber a todos aqui. Os futuros líderes, os estudiosos, as pessoas mais fortes de Dickens. Nesta humilde academia, a mulher tocou o peito e disse ser a diretora. Cynthia Goodsey fechou os olhos. Ela disse, enquanto tentava elaborar um longo discurso, ela percebeu incrível que era uma grande honra. Discurso. Ela percebeu que este era um ano muito especial. A mulher acenou com a mão. Ela disse que poderia afirmar isso com orgulho. Desde a fundação desta academia, nunca tiveram tantos elfos e anões estudando aqui como hoje. Os alunos aplaudiram. A mulher apontou para trás do palco. E ela disse que sabia quem mais. Mas os melhores alunos da academia puderam recebê-los. Eles guiaram o conselho necessário a todos. Ela pediu para dar as boas-vindas aos membros do Instituto, do Conselho da Academia Cyrus. Os meninos acenaram. A garota de cabelo escuro acenou amigavelmente. O amigo surpreso disse que a Lilia estava lá. Devem apoiá-la. E gritaram em apoio à garota. Uma morena séria seguiu um pé em uma bota larga. Eles deram um passo, e os rapazes olharam para o palco surpresos. Elijah fez um som de admiração e perguntou quem era. Cynthia estava deitada no colo do dono. Ela também admirou o palco. O rapaz sorriu, apoiando-se no braço. Ele achou que não viam Tess há muito tempo. Uma linda elfa subiu ao palco. Ouviram-se palavras de que era a princesa Relief, a quem ele estava falando. Ouviu que desde o ano passado, ela mora no campus, ela é aluna direta do diretor. Outro exclamou que ela é conhecida por nunca aceitar estudantes, disse o interlocutor. Isso só prova o talento da princesa. Além disso, ela é simplesmente linda. É injusto.
os alunos estavam conversando. Elijah ficou surpreso ao saber que era verdade. Diziam que ela era muito fria e rigorosa. Quem se importa, eu me pergunto, o que fazer com que ela olhe para ele? A garota cumprimentou a todos. Ela tocou o peito e disse que se chamava Tasha. Ela era a presidente do conselho estudantil. Primeiramente, da academia. Ela parabenizou todos em entrar na melhor academia de magia. O continente oferecia, apesar de ser do primeiro ano, como os outros. Ela teve o privilégio de poder observar a vida na academia por um ano. Antes de se matricular, o elfo olhou para a frente, dizendo que, além das aulas, ela viu como os laços eram formados neste lugar. E também testemunhou a discriminação dos magos acadêmicos. Os magos de combate sorriram, os magos de combate ouviram que, até a mínima diferença em seus uniformes poderia criar um abismo entre eles. A garota com as orelhas pontudas continuou, ela temia imaginar as diferenças raciais. Isto levaria ao dia de hoje. Ela se posicionou diante dos alunos da nova geração e lhes pediu. Tasha acenou com as mãos e continuou. Deixar para trás o pensamento da geração antiga. Isso gerou hostilidade entre as diferentes raças. Ela disse que, como as famílias reais, eles se reuniram para organizar um conselho, eles devem fazer o mesmo, porque eles são o futuro deste continente. O público aplaudiu e incentivou. Arthur aplaudiu. Sylvia apontou com a pata para a garota e disse que esta é a mãe. Eles dirão. Está. Olá, ali. O herói pegou o gato feliz, perguntando mentalmente por que ela era sua mãe. Ouviu seu nome ser chamado. Ele olhou para a morena. Elijah o olhou com carinho. Ela disse que ele parecia ter se apaixonado. Ele se voltou para os amigos sombrios e perguntou por que os olhavam assim. Arthur respondeu que, quando chegaram lá, ele já havia dito isso 4 vezes. A morena disse descontente, para ficar calado, pois ela era diferente. O cara desviou o olhar e concordou. Ele olhou para a garota de cabelo grisalho, dizendo que ela realmente mudou um pouco. Elijah segurou os copos e perguntou como ele sabia o quanto ela mudou. Ele, não apenas a princesa Kathleen e o príncipe Curtis, mas ela também, ele pressionou a bochecha contra o amigo, perguntando se o convite para a festa dos belos foi enviado. As pessoas perderão-se no correio. O herói afastou o amigo. Ao acalmá-lo, ele olhou para o palco. Tasha ficou de olhos baixos. Elijah caminhou, se erguendo, e disse que compreendia. Eles falaram sobre coisas importantes. Mas foi muito chato. Ele congelou as mãos, sem baixá-las. Os alunos viram Arthur acariciar Sylvie. Quem estava sentado na sua cabeça? A morena se perguntou se ele não notou, ou se ele simplesmente não se importava. Ele se afastou, descontente, achando que isso era perda de tempo. Um grito pediu para voltar à realidade. Uma multidão de alunos cercou o anão. O mágico gritou que nem sequer conseguia. Imagine o que o baixinho esperava. Se ele sonhava em ser um amplificador,
Por que não forjava armas para verdadeiros guerreiros? Igual a ele, o gnomo respondeu, indignado. Que bobagem! Perguntaram quem ele achava que era. Elijah puxou o amigo, dizendo que deveriam ver o que estava acontecendo. Arthur olhou adiante, achando que isso era racismo explícito. Parecia que Teixeira não teria uma vida fácil. O rapaz se aproximou do gnomo e disse que se chamava Nicholas Drayli. Por que ele não declara um duelo? Ou ele só é bom em falar? O gnomo respondeu com raiva que lamentaria. Ele tocou no símbolo da academia e disse que era de Bósnia e Herzegovina, declarando um duelo entre ele e Nicholas. O cara também tocou o símbolo, com um sorriso. Ele respondeu que aceitava o desafio para um duelo. O símbolo da academia brilhou. Um brilho surgiu ao redor dos heróis. Arthur olhou para o mesmo pet no seu próprio e pensou que esses artefatos puderam criar uma barreira ao redor dos que os usam para duelos oficiais no território da academia. Ele tocou o símbolo, achando isso muito interessante. Uma luz amarela surgiu na palma da mão do rapaz. Nicholas segurava espadas nas mãos. Reis surgiram também na mão do anão. Na mão dele, uma foice. Elijah o apoiou com um sorriso. Os olhos de Arthur brilhavam. A figura do mago estava cercada de luz vermelha. E ele pensou ter um estágio de cor vermelha escura. O anão brilhou com uma luz preta e ele achou que o amplificador era preto. Vamos ver o que eles são capazes. A perna se movia no chão. Apoiando-se em Brosnian Aproximusei com uma foice em movimento. Ele ordenou que se desse a energia da terra e desobstrua o caminho dos que o ocupavam. Nicholas sorriu. Reúnam-se e sejam suas mãos e pés. Ele empalou a espada no chão. Raios de pedra avançaram do movimento de suas mãos. Elijah perguntou surpreso. Que tipo de lâminas ele tinha? O homem de cabelo vermelho pensou. Se Nicholas pudesse controlar a terra assim, sendo um amplificador no estágio vermelho escuro. Mostrou não só seu talento, mas também que ele treinou muito. O inimigo gritou. O anão esmagou as pedras com um machado. Seus movimentos faziam um zunido. Ele brandiu a foice, o inimigo ergueu-se nos calcanhares. O curto abaixou o machado, usando a habilidade tremor da terra. O inimigo saltou por trás dele. O bósnio virou-se. O cara com espadas se aproximava dele. O anão o acertou com o machado, lancando para trás, mas alguns, atacando o mago, conseguiu se levantar. Brosna encolheu os dentes. Nicholas Grine. E então, novamente, mergulhou as lâminas no chão. A partir de seu movimento avançado, a terra voou e atingiu o rosto do inimigo, cobrindo o olho. Ele gritou que estava lutando como um covarde. O anão olhou para o brilho com raiva. Encolheu os dentes, um enorme pilar de pedra, ergueu o oponente no ar. Os olhos do garoto estavam arregalados. Chocados, a espada brincava ao lado da mão de Brosna. O mago inclinou-se sobre ele e repetiu.
Ele disse que estava lutando como um covarde. Mas, e daí? Vitória. Os espectadores aplaudiram. Elijah franziu o senho, pensando que o duelo terminasse após a barreira ser quebrada. Mas ele não imaginou que Nicholas iria parar. Ele ergueu o pé acima do pulso do anão. Eles disseram que veriam como iria o treinamento dele. Com a mão partida, o garoto de óculos viu tudo em choque. Ele avançou resolutamente, acreditando que era sua chance de ser um herói. Arthur olhou para o lado, dizendo que não conseguia ver o presidente do conselho estudantil. Nicholas perguntou onde estava o presidente, virando-se, sem pisar na mão. O ruivo despistou, dizendo que deve ter cometido um erro. O amigo o olhou com desagrado e disse que arruinou completamente sua chance de ser. Arthur foi puxado pelo ombro para se tornar uma estrela. Enquanto ele perguntava que ele só ia intimidar aquele garoto. Ele estava empunhando espadas. Nicholas, irritado, virou o herói para si e perguntou: ele quer brigar? Como se atreve a interferir no duelo dele? Arthur ergueu as mãos com um sorriso e pediu que ele se acalmasse. Ele não ouviu falar que a discriminação é ruim, porque ele tinha certeza de que a luta terminou. Antes disso, o valentão empurrou o herói e disse que ele decide quando o duelo termina. O garoto pensou que não tinha certeza. É assim que os duelos são organizados aqui. O ancião se afastou, dizendo-lhe para não se atrever a cruzar com ele. Fora da aula, Silvio escupiu. O espirro atingiu o pescoço do valentão. Ele parou e depois se virou com raiva. Arthur sorriu e apontou para o caderno. E disse que não era ele. Uma luz surgiu na mão do garoto. Ele perguntou como ele se atreveu. A garota de cabelo grisalho perguntou a Nicholas como ele se atreve. O garoto ficou em silêncio. Elijah virou-se, os alunos olharam para a frente. Arthur completou. Os membros do conselho estudantil se aproximavam deles. Liderados por Tessa, os membros do conselho estudantil avançaram. Eles precisavam fazer uma lista de perguntas para a Tessa reunião. Pensou que não encontraria Arthur. Na reunião, ela olhou para frente, questionando se ele perdeu a cerimônia. Embora Cynthia tenha dito que ele estava na academia, como ela deveria reagir ao encontrá-lo? Ela imaginou se despedindo do garoto com um gesto. Pensando em ser fria e inalcançável, ela imaginou se abraçando a ele ou sendo mais amigável. Ela imaginou ele pegando sua mão. E se perguntou o que fazer se ele a encontrasse primeiro. O elfo resmungou desagradado. Ela ouviu seu nome ser chamado várias vezes. Ela abriu os olhos abruptamente, voltou-se e perguntou o que estava errado. Clive perguntou se ela se sentia mal. A morena continuou que pudessem cancelar as reuniões restantes. Mas a garota acenou com a mão e disse que tudo estava bem. Ela ergueu a palma. Ela disse que ainda tem muito a fazer. Hoje, Tasha desviou o olhar. Nicholas, irritado, ele avisou para não se encontrar com ele fora da aula. A morena explicou que se tratava de Nicholas, da família Drake, um dos alunos mais promissores. Quem entrou no ano passado, Sylvie, estava sentada na cabeça do rapaz. O camarada continuou.
O homem ruivo parecia ser do primeiro ano, mas ele não se lembrava de tê-lo visto. Alunos promissores da nobreza. Lilia o olhou ao saber que ele era um plebeu. O segundo ano sacudiu a mão irritado. Lilia e Tasha Wu encararam com medo, pensando que, se este aluno irritasse Arthur, Nicholas perguntou: "Você iria morrer? Como se atreve?" E ouviu como se atreve ele mesmo. Ele se virou, vendo Tessa se aproximar. A garota o olhou severamente. O segundo ano apontou com o dedo e gritou que era um mal-entendido. Ele aceitou o desafio de um duelo de Bosnia. E este primeiro ano interferiu. Arthur acenou para Tessa. Lilia se inclinou para ele e perguntou o que havia acontecido. Quando o elfo perguntou se eles se conheciam e respondeu o pai sim. de Arthur tem trabalhado com o pai há vários anos. Então, eles são amigos, Arthur acrescentou com um sorriso. Eles viveram juntos por um tempo. Tasha o olhou, surpresa. A morena exclamou que o que ele disse pode ser enganoso. O cara respondeu que era verdade. O elfo tinha ainda mais perguntas. A morena perguntou a Nicholas, franzindo a testa: qual era o sentido de tudo isso? O cara ouviu aquilo de maneira constrangedora. Mesmo que o duelo tenha sido interrompido, isso não lhe dava o direito de erguer a arma. A ele, levantando as mãos, ele disse que só queria assustá-lo. E claro, não pretendia atacar. Clive tocou a ponte de seu nariz, dizendo que, neste caso, ele achava que poderiam se safar. Mas Teshia não deixou ele terminar. E disse que apontou a arma para alguém. Fora de um duelo oficial. Já era considerado uma violação da academia. Regras. Ela deu um passo e disse que, se ele usasse a arma, ele seria expulso. Mas parou bem antes de tocá-la. Então, isso Aplicou-lhe já garante uma uma suspensão temporária das aulas. Ela se aproximou do culpado, dizendo que se ele tocasse nas pontas dos seus cabelos, então seria a última Expulsão. coisa sobre a qual ele deveria se preocupar. Ela olhou furiosamente para o rapaz e disse que repetiria novamente. Como ele se atreve? Nicholas olhou para a garota com medo. Ele apertou os dentes, inclinando-se. Ele pediu desculpas, dizendo que estava irritado. Então, ele agiu impulsivamente. Arthur não o olhou. Apenas o presidente resmungou. do conselho estudantil disse que suas ações seriam relatadas. E, por enquanto, ele deve ir embora. Ela virou o olhar para os companheiros dele e disse que isso preocupa a todos, cobrindo o rosto cansada. Ela se voltou para Arthur e perguntou descontente: por que ele começou uma briga no primeiro dia? Ela pensou que disse que O avô. tentava não chamar atenção. Então, que teria se ele tivesse vencido facilmente um aluno de ano no primeiro dia, Elídia pegou a Sylvie. Quem pulou? Perguntou o homem de cabelo vermelho. Ela está realmente tirando conclusões com base nos últimos 5 segundos do conflito. A garota franziu a testa e disse que não importava. Ele não sabia das consequências que enfrentaria? Se algo errado acontecesse, o garoto também franziria a testa, dizendo Nicholas que iria machucar seriamente o anão, depois que a barreira protetiva foi destruída. Ele apontou o dedo para o bósnio.
dizendo que, se não o tivesse Ela teria distraído, tido problemas bem mais graves. Para lidar com Elijah, ele pegou a mão do amigo e disse para ele acalmar. O presidente também estava certo. O herói puxou a mão e se afastou. Lilia tocou o ombro da morena. Eles olharam adiante, e uma mão pousou no ombro de Arthur. Houve um pedido para parar. O conselheiro estudantil perguntou irritado. Ele cresceu em um celeiro? Tasha estendeu a mão com medo, gritando para Clive não fazer isso, olhando-a sério. Ele disse que não poderia deixar assim. Para alguém de seu status, adressá-la com tanta vulgaridade era inaceitável. Não havia dúvida de que isso aconteceu, porque ele não havia sido educado adequadamente. O homem ruivo expirou e disse que estava cansado de ser agarrado por pessoas. Ele se confundiu ao ser agarrado assim. Então, seu olhar ficou mais surpreso. E então, a aparência do cara começou a se afastar. Arthur jogou o cara para longe. Com um movimento de ombro, caiu. Lily gritou com medo. Ela correu e perguntou se ele estava bem. Elijah segurava Sylvie de maneira desanimada. A garota estendeu a mão. Então, seus dedos caíram. Ela viu Arthur ir embora. O prédio branco da academia erguia-se. Tessa bateu na parede. Ela se virou, confessando que errou. Acabou. O elfo estava em seu quarto. Ela foi para a cama e sentou-se nela. Ela agarrou o travesseiro com os dedos. A garota pressionou o travesseiro ao rosto e soltou um grito de desapontamento. Segurando o travesseiro, ela caiu de costas e então se levantou indignada e perguntou: ela estava errada sobre algo? Tasha franziu o rosto, dizendo que só queria ajudar Arthur. Se ele tivesse causado problemas, como de costume, então, não só ele seria privado de acesso, mas também perderia todos os privilégios na sala de treinamento. Ela continuou pensativa. Talvez ela tenha exagerado um pouco. Afinal, ele não era quem segurava a arma. Ela franziu o senho novamente, dizendo que o próprio Arthur era uma arma. Ela continuou que o mais importante. O elfo gritou de desagrado. Como é que ele viveu com a Liliote? Ele realmente só encontra garotas na floresta? E, então, viver com eles? A elfa enfundou o rosto no travesseiro, dizendo que tudo foi culpa de Cynthia. Ela a tornou presidente do conselho estudantil. Se não fosse por isso, ela não precisaria pensar em como tratar todos os alunos igualmente e imparcialmente. Ela imaginou-se jogando no pescoço de Arthur e pensou em como seria o reencontro. Ela fechou os olhos e disse que era ruim. Havia uma batida na porta e as palavras de que era Clive. Ele vinha visitá-la em todas as reuniões. Ela parecia exausta após conhecer este calouro. O cara tentou abrir a porta. Tasha se afastou e disse que estava bem. Afinal de contas, ela não foi a que caiu de bunda no chão. O cara atrás da porta perguntou quem era. Como ele se atreve a falar com ela assim? Apesar de só ter dado conselhos, talvez ele deva falar com
O elfo exclamou que esta questão já estava resolvida. Ela caiu na cama e disse: Que confusão! Ela fechou os olhos e perguntou-lhe por que ele havia se tornado tão desnecessariamente bonito. A expressão de surpresa se alargou nos olhos de Ash ao perceber quantos de seus colegas de classe vai se apaixonar por ele no futuro. Clive ouviu um grito alto. Ele saiu da sala com desapontamento. Os meninos estavam em seu quarto. Elijah estava arrumando suas coisas, dizendo que este campus era realmente enorme. Mas ele teria não pensou. que gastar tanto tempo olhando ao redor. Eles até prepararam duvês para eles. O moreno olhou para o amigo com um sorriso e perguntou se ele ainda estava pensando sobre o voo do vice-presidente deles. Arthur concordou, dizendo que não era só sobre isso. Com as coisas na mão, o cara de óculos disse que raramente fica tão irritado. Normalmente, ele apenas ignoraria e passaria. O cara ruivo pensou com ar desagradado. O que Tasha disse era verdade. Por que ele estava tão irritado? Foi por causa dela que ele soube disso? Ele tocou a cabeça, pensando em esquecer. O que foi feito, foi feito. Os meninos se viraram. Ao ouvir uma batida, o herói abriu a porta. Ao perguntar quem estava lá, Cynthia o cumprimentou. Ela acenou com a mão, pedindo para entrar. Elijah olhou sobre o ombro do amigo. Ele exclamou, surpreso ao reconhecer o diretor. A morena inclinou-se, dizendo à mulher: Foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Cynthia disse o nome dele e disse: Ela havia ouvido muitas coisas boas sobre ele. De Vincent, Arthur apontou com a palma da mão e perguntou ao diretor para passar. A morena olhou para os heróis, tocando o ombro do amigo. Eles disseram: Ele iria buscar algo para beber. A mulher o agradeceu. Ela sentou em uma cadeira ao lado de Arthur e ela pediu que ele a chamasse pelo primeiro nome. O homem ruivo lembrou-lhe que ele disse que não faria isso. A mulher riu. Ela olhou para o bracelete do rapaz, dizendo que parecia que não só a mana, a besta, mudou. Cynthia abriu um olho. Flashes marrons e verdes cercavam o garoto. A mulher, ela só sentia afinidade com a terra. Então, quando ele usou o selo, Arthur ergueu a mão com o artefato. A mulher fechou os olhos. Ela disse que não poderia afirmar que não estava chateada. Ela esperava poder exibí-lo para todos. Ela é a sucessora, possuindo os 4 elementos. Ela se alegrou com a entrada dele na academia, como esperado, como uma grande estudiosa. Arthur olhou para o bracelete, dizendo que planejava contar a ela quando teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Ele olhou para a mulher de maneira sombria, dizendo-lhe que fez um inimigo muito problemático, enquanto ele estava em aventura, e ele preferiria assegurar-se de que ele não tivesse motivo para suspeitá-lo. Pelo menos por enquanto, o diretor da academia sorriu, dizendo que chamar o irmão de uma das cópias a uma das famílias mais influentes e poderosas era apenas um inimigo problemático. Ela olhou para o garoto e disse que estava preocupada com quem será seu verdadeiro inimigo no futuro. O garoto disse com desagrado: Que coisas terríveis!
Ela estava dizendo a uma criança que acabara de começar a sua vida estudantil. Cynthia riu e pediu desculpas, dizendo que ele estava certo. Arthur disse a ela para não se preocupar, mas